pegar minha água. Sendo remido por Cristo Jesus, vivo gozando do reino da luz. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou mais teu, ó Senhor, Yahvé, o grande eu sou. Sendo remido por Cristo Jesus. Lindo, lindo, lindo. Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Pela misericórdia, pela permissão de Deus, nós estamos entrando no ar
com mais esse programa tradicional dos Sinceros, para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um programa no qual nós nos reunimos como Igreja de Cristo e agradecemos ao privilégio de ter os irmãos reunidos aqui conosco. E isso é motivo de grande alegria e satisfação para todos nós. E queremos então pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua família grandemente por esse privilégio de estarmos reunidos como há 2000 anos a Igreja de Cristo reunia nas suas casas. E nós estamos aqui com aquele propósito de Jesus, que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele veio para desfazer as obras do diabo. E é por isso que a igreja está aqui. E aí uma das características da Igreja de Cristo, não é das religiões, é ser uma igreja corajosa, não é uma igreja covarde. Covarde é um perfil de Satanás. A Igreja de Cristo, ela é vencedora, foi e será, e as portas do inferno nunca vencerão a Igreja de Cristo. E brevemente nós estaremos estabelecendo com Jesus aqui o reino de Deus, um reino eterno que nunca mais passará a qualquer outra geração. É um reino que será firmado com o povo de Deus. Satanás, o anticristo e o falso profeta serão presos por 1000 anos. E assim nós reinaremos como Igreja de Cristo. Não existe solução para essa terra a não ser em Jesus Cristo. É a única esperança que está em breve voltando para terminar todo esse ciclo da face da terra e começar um período novo, com um grupo especialmente escolhido por eles. É um grupo pequeno, mas chamado a Igreja de Cristo. Então nós vamos continuar o nosso estudo aqui sobre a Babilônia brasileira. Tem um documentário que nós temos mostrado e hoje já pesquisei bastante, temos mais informações e para as pessoas verem que no ano passado eles fizeram aquele programa que eu te mostrei aqui para aquele pacto com Bolsonaro, que não sei o quê, que ia haver prosperidade, e que não sei o quê, aquele povo todo da maçonaria com a mão oculta aqui. Então nós vamos falar só um pouquinho para a gente entrar nesse texto. Vamos ver aqui. Vocês já irão entender. Deixa eu tirar essa região aqui e colocar outra. Espera aí. Adicionar. Deixa eu capturar aqui a tela. Essa é a parte 2 da... Vou botar aqui para abrir um pouquinho mais. Espera aí. E aqui. Então, nós mostramos aqui aquela Babilônia antiga, né? E por incrível que pareça, ela continua, como é previsto na palavra de Deus, vai se voltar esse Império Babilônio, Satanás vai governar com ele 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande destruição. E nós temos convicção e certeza disso, mas nós não participaremos dessa confusão. Vamos mostrar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui, de 2 Crônicas 7,14. Naquele vídeo que eles fizeram ano passado, conclamando todo aquele povo religioso da maçonaria para fazer
aclamação ao Senhor, não sei o quê, e invocaram esse capítulo de 2 Crônicas 7,14. Mas vocês vão ver, porque eu não gosto de pegar assim um texto fora do contexto, tá? Então eu gosto sempre, é um versículo, eu vou 5 versículos antes, 10 depois, eu ponho o texto todo como eu fiz aqui. Então vocês vão entender agora o que é que está dizendo esse texto, que ele diz assim: se o meu povo se arrepender dos seus pecados, se curvar diante de mim, eu virei e sararei a terra. Então vamos ver qual é o contexto. Será que esse povo que clamou o Senhor, eles fizeram esse contexto direito, ou só pegaram uma parte do versículo para comover as pessoas e dizer: agora nós vamos resolver o problema do Brasil? E nós vamos lembrar de Gideão, que eu falo sempre aqui, os irmãos conhecem, lá no livro de Juízes, que Deus falou a Gideão: eu vou te dar a vitória do povo de Israel. Mas você sabe o que você tem que fazer? Quebrar os altares de Baal. E isso, esse povo que convocou essa oração ano passado, eles não fizeram o dever de casa. Eles não fizeram o dever de casa. Os mocinhos lá com a mão oculta aqui de Satanás, e vão clamar para Deus não sei o quê. Então, vamos ler com atenção o texto aqui que está escrito em 2 Crônicas, versículo de 7, e eu botei aqui de 14 a 22. Eles só tinham botado 14, né? Aí eu fui até o final do capítulo. Então vamos ler com bastante atenção aqui, tá? Preste bem atenção. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, qual o nome dele? Yahvé. O nome dele, por acaso, é grande arquiteto do universo? Vocês já viram isso na Bíblia, na palavra de Deus? Esse texto é Lúcifer. Tem Lúcifer na Bíblia? Não. A palavra de Deus está bem clara. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Yahvé, o grande eu sou, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, olha, aí muda a história. Vamos repetir com calma? Aquele povo que nós mostramos o vídeo aqui, e nós vamos mostrar esse vídeo outras vezes, que reuniram todo, com o Bolsonaro todo, nós vamos agora orar, pedir jejum e oração. Então, qual o primeiro passo que nós temos que fazer antes de chegar a isso? Vamos ver com calma? Se este meu povo, que se chama pelo meu nome, Yahvé, o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, se humilhar. Irmãos, são os caras mais vaidosos. Satanás disse para eles, igual Adão e Eva: vocês são Deus. Elas são Deus. Olha, eles andam com 10, 20, 50 seguranças, aquele negócio todo, os templos deles, aquela coisa toda. A palavra de Deus. Então você primeiro tem que chamar pelo nome de Deus, se você quer que Deus mude essa terra. Você tem que se humilhar diante de Deus. Não humilhar diante dos homens, dos ídolos. Se humilhar diante do Senhor. E você tem que buscar a face do Senhor aonde? Nos templos onde Deus não habita? Nas religiões onde Deus não criou? Que aquele homem que afastou de Deus, Salomão, criou todas essas religiões, todas essas igrejas prostitutas que Salomão criou, essas religiões, que são contempladas pela maçonaria, sociedade secreta Illuminati. Então, buscar a minha face. Se nós fizermos essas 4 coisas, como povo de Deus, clamar pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a face de Deus, e quinto, e se afastar dos seus maus caminhos. Vocês viram que eu mostrei? Os homens mais assassinos do mundo com a mão oculta. E hoje pesquisei mais. Muito mais. Aí está todos esses homens lá junto com eles.
Então tem que se afastar dos seus maus caminhos. Foi o que eu fiz, foi o que você fez, minha irmã. Nós fizemos isso. Então o que que acontece? Dos céus ouvirei. Ouvirei, 1, perdoarei os seus pecados, 2, e os seus erros, né? 2, e curarei a sua terra. Então, se nós fizermos 5 coisas antes que Deus pediu, se o meu povo que chamar pelo nome dele, se humilhar, 2, orar, 3, 4, buscar a sua face, 5, se afastar dos seus maus caminhos, Deus vai fazer 3 coisas. Vou até marcar aqui. Do céu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros e curarei a sua terra. Aqui, ó. Esse daqui é o que Deus fará por nós. Do céu eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros e curarei a sua terra. Adianta a gente pedir essas 3 coisas se a gente não está invocando o nome do Senhor, o nome certo. Se nós não estamos nos humilhando diante dele, se nós não estamos orando, se nós não estamos buscando a face dele e nós não estamos nos afastando dos maus caminhos. Adianta citar esse versículo 500 vezes, reunir todos esses caras que estão servindo a Satanás na maçonaria, chamando Satanás de grande arquiteto do universo, de Lúcifer, a gente sabe disso. Sendo que nós estamos aqui quebrando os altares de Baal quase todas as noites, dias e noites, no meu caso há em torno de 40 anos, e os irmãos também. Quais são as pessoas ideais para fazer esse trabalho? Somos nós, irmão, com toda a modéstia. Com toda a modéstia. Nós não temos frequentado esses templos das religiões de Salomão. Então, escuta só. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando, os meus ouvidos atentos às orações que se farão realizadas neste lugar. Qual o contexto que Deus está falando aqui? Ele está falando há 3.000 anos, ou mais precisamente 930 anos antes de Cristo, quando foi construído o Templo de Salomão. Ele está fazendo uma referência ao Templo de Salomão, que foi uma ordenança de Deus. E ele disse, olha, de hoje em diante os meus olhos estão observando, os meus ouvidos atentos às orações que são realizadas aqui. Olha lá o que vocês vão fazer aqui, hein? Para vocês verem o contexto. Vamos para o 16 agora. Escolhi, pois, e consagrei essa casa para o meu nome, para que o meu nome, aqui ó, o meu nome habite nela para sempre. Deus fez a casa ali dele para que o nome dele habitasse para sempre. Não é no templo que foi feito. Por quê? Vamos recordar um pouquinho. Logo no início, nos tempos de Noé, no início lá, depois do dilúvio, Abrão, onde Deus falava com o povo? No monte. Lá no monte, Deus chamou Moisés para receber os 10 mandamentos. Então, Deus falava com o povo no monte. Por isso, o povo vai orar, vai subir no monte. Segundo, depois Deus mandou fazer um tabernáculo, que era um templo de lona, que onde eles saíssem, eles levavam a arca da aliança, montavam aquele templo, em torno dele as 10 tendas de Jacó, das 12 tribos de Jacó, ali agrupada, 4 grupos no norte, 4 no sul, 4 no leste, 4 no oeste, e no meio o tabernáculo, né, aquela tenda de lona, com a arca da aliança ali. Depois Deus mandou Salomão construir o templo. Certo? Até aí vocês entenderam, está indo tudo bem, e Deus advertiu, ó, de hoje, já desde hoje, meu olho está atento aqui o que vocês vão fazer aqui, tá? Então, escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre. Isso foi o projeto de Deus, tá? E os meus
olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Esse foi o projeto de Deus. Você sabe que isso o homem falhou. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi, ele estava referindo a Salomão. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi, teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas, então eu consolidarei o teu trono real, do mesmo modo que comprometi com teu pai Davi quando afirmei: jamais te faltará descendência, um filho que governe Israel. Isso foi a promessa que Deus fez a Davi. 19, agora vem, entretanto, agora um puxão de orelha, uma advertência. Entretanto, se vós desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orações que vos entreguei, e passardes a reverenciar e cultuar outros deuses para adorares, 20. Aí muda a história. Aqui 20, de 20 em diante, muda a história. Vamos ver o que Deus diz? Não, se vocês fizerem tudo direitinho, conforme está aqui, como fez seu pai Davi, tal, vai ser uma coisa. Mas se vocês mudarem, vamos ver o que Deus fala aqui no 20. Então vos expulsarei da minha terra que vos outorguei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei esse templo à condição de objeto de zombaria entre os povos. Viu? Então, se vocês não fizeram o que querem, então vos expulsarei da minha terra que vos outorguei, e lançarei da minha presença essa casa, lançarei, como Deus saiu fora. Ezequiel 8:6. Reduzirei este templo à condição de zombaria entre os povos. Vou até botar aqui de vermelho. Zombaria, considerei essa situação aqui de zombaria. Isso vai ser uma casa de zombaria. Olha aqui. O que aconteceu com o templo? Ezequiel 8:6, Deus abandonou. 21, assim todos que passarem por essa casa, agora imponente e majestosa, agora ele falando, tá vendo? Ela está imponente e majestosa. Eles ficarão perplexos e assustados se questionarão: por que Yahvé tratou com tanta severidade esse país e esse templo? Deus tratou com severidade. Olha aqui, eu vou botar em maiúsculo aqui, ó. Severidade. Deus foi severo, falou: não, isso aqui eu fiz para ser a minha casa. Aí quando viu que Salomão estava fazendo aquilo, ele tratou com tamanha severidade esse país e esse templo. Aí eu te pergunto, estão clamando o Senhor, o cara que construiu esse templo, essa abominação aqui no Brasil. Está lá no vídeo, o Bispo Macedo, a esposa dele, clamando porque Deus ia ter severidade com esse país de Israel e com esse templo de Salomão. Olha o que ele coloca aqui, 22. E a explicação que se ouvirá será: porque desprezaram Yahvé, o Senhor Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram a outras divindades, adorando-as, oferecendo-lhe culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Quando eu falo aqui desgraça, o pessoal diz que eu falo palavrão. Palavras de Deus. Deus disse para essa atual igreja prostituta de Laodiceia, ele diz: nós somos ricas, nós somos poderosos, nós somos prósperas. É isso que nós estamos vivendo agora. Deus disse: tu és cega, tu és nua, tu és miserável, tu és pobre, tu és desgraçada. Não tem a graça de Deus. Essa que está aí. Essa mesmo que nós mostramos nesse vídeo.
toda ligada à maçonaria, ao templo de Salomão, que eu vou mostrar aqui em seguida. Esses homens todos do vídeo de ontem, que nós mostramos ano passado, querendo mudar a história do Brasil. Vocês não fizeram o dever de casa, não fizeram as 5 coisas que Deus tinha pedido antes a eles, não fizeram isso, essas coisas que Deus tinha pedido a eles. E estão querendo mudar o Brasil, sem se afastar das abominações. Por isso que eu digo sempre, irmão, quem pode mudar aqui somos nós. Nós temos quebrado os altares de Baal, nós temos servido ao Deus com sinceridade, com simplicidade, com humildade, com devoção, com carinho, com honestidade, com sinceridade. Nós temos servido a esse Deus. Não com esse prostíbulo de Salomão, de 1 Reis 11, de 1 a 11, onde Salomão abandonou a Deus. Deus advertiu-lhe 2 vezes e mesmo assim ele continuou nas suas orgias, com mais de 1000 mulheres, somente com 4 filhos, usando essas mulheres como prostituta, e para cada prostituta dessa ele criava uma religião. E o criador dessas religiões está aqui, ó, no trono do grau 33 da maçonaria, onde estão nossos deputados, senadores, políticos, juízes, promotores. Como é que isso pode mudar? Como é que isso pode mudar? Vamos voltar só ao primeiro versículo aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 1, 2, se humilhar, 3, orar, 4, buscar a minha face, lá nos templos de Salomão, onde Deus não habita, das prostitutas de Salomão que abandonou a Deus, é lá? Não, 4. 5, e se afastar dos seus maus caminhos. Vocês viram ali? Todos eles envolvidos com os mais corruptos. Eu tenho um montão. A série vai continuar, esse documentário, semana. Um montão deles todo envolvido com todos esses corruptos. Lembra desse que está com a mão oculta lá, o Samuel Ferreira? Recebendo 100 mil por mês, 100 mil dólares, numa conta lá nos Estados Unidos, a pedido do PT, um pedido que ele fez aquele cara lá do frigorífico, qual é o nome dele? Entendeu? Estava aí. Isso saiu publicado na época, na revista Época. Esses homens, irmãos, então impunes. E eles acham, junto com esse sinal dos maiores assassinos do mundo, corruptos, eles vão consertar o Brasil. Não tem jeito não, irmão. Isso não é minha palavra, não é a palavra de Deus. Vocês estão vendo aqui. Adianta. Eles não fazem as 5 coisas primeiro, para Deus ouvir-lhes lá do céu, perdoar os seus pecados, seus erros, e curar a terra. Então ele está fazendo essa observação lá por Salomão. E quem são esses caras que estão aqui? Salomão cumpriu isso que Deus falou aqui? Não. E todo o sistema religioso está aqui. Descumprindo tudo isso que Deus falou para o templo lá para Salomão. Como é que Deus pode ouvir essas pessoas? Ele não vai ouvir. Tem que fazer essas 5 coisas primeiro, que nós estamos fazendo aqui há quantos anos. Então, o que eu falo assim, Deus vai te ouvir. Em nome de Jesus, Jesus rasgou o véu do templo, acabou com a bagunça de Salomão. Salomão destruiu o povo de Israel. Então, vamos mais um pouquinho adiante aqui. Aquilo que nós já lemos ontem, Romanos 14, de 10 a 12. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu, igualmente, por que despreza teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. 11. Porquanto está escrito,
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. 12. Aqui que eu quero deixar a mensagem para você. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então hoje eu estou já convocando os irmãos, nesta semana que nós estaremos fazendo os programas todas essas noites. Todas as noites nós estamos fazendo uma semana especial para você estar estudando a palavra de Deus, estar em oração, o que você puder fazer essa semana, pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, porque eu tenho certeza que Deus te ouve. Porque nós temos feito isso, cumprido esses 5 itens ali que Deus falou para Salomão, que Salomão não fez, nós temos feito como igreja de Cristo. Que Jesus disse, está aqui quem é maior que Salomão, maior que o templo de Salomão. Nós não estamos presos a Salomão, os seus 25 landmarks e suas leis. Nós estamos presos aqui à palavra dele. Então nós vamos ver mais um pouquinho aqui o versículo de ontem, de Ezequiel 3,18. Olha aqui, eu exigirei da tua mão o sangue deles, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Nós temos que pregar, falar aos nossos ministros, deputados, senadores, aqueles 3 pontinhos satânicos lá de Brasília. Nós temos que fazer a nossa voz chegar até eles. E através de Deus da oração. O poder legislativo, executivo e judiciário, que é que está entregue na mão de Satanás, na mão da maçonaria, de Lúcifer, que ele chama grande arquiteto do universo, que não tem isso na Bíblia. Então esse povo que está lá no meio deles, fazendo tudo isso, vão clamar a Deus, Deus vai ouvir? Deus não ouve, a palavra de Deus é muito clara. Então nós temos que advertir essas pessoas. Se nós advertirmos do erro que esse povo todo está lá dentro da sociedade secreta, de Salomão e Satanás, e eles irem para o inferno, Deus não vai requerer esse sangue de nossas mãos. Mas se eles não ouvirem a advertência da palavra de Deus, o ímpio cairá no seu erro, no seu pecado, mas Deus livrará a nossa alma. Tá bem? Então isso é uma advertência, isso é obrigação, é ordenança de Deus. Por que nós temos que fazer isso? Porque se o Senhor não edificar a casa, o Brasil, em vão trabalham os construtores, os maçons, gente. Tudo isso que eles fazem é trabalho em vão. Como eu digo, é furar buraco na água, é peneirar fumaça, é enxugar gelo. Não aparece o trabalho desse povo. Beuzebu não expulsa Beuzebu. Aí eles citam esse versículo, como é que Deus vai ouvi-los se eles não abandonaram os maus caminhos deles? Então isso é um trabalho para nós, Igreja de Cristo. E nós temos quebrado os altares de Baal há 40 anos, e Deus tem nos guardado e protegido. E Deus trabalha com um povo pequeno, nós não precisamos ser um número grande. Jesus mais 12, Noé mais 7, Ló mais a esposa e 2 filhos. E Deus sempre livrou esse povo dele, por menor que fosse. Jesus mais 12, gente. Jesus dizia, pai, eu queria ter um templo igual Salomão, eu queria ter uma multidão aqui comigo. Não. Jesus mais 12. É assim que Deus faz a obra dele. Então não importa o número que nós somos. Mas nós sabemos que hoje nós temos mais da metade do povo brasileiro não frequenta esses prostíbulos de Salomão, onde estão essa igreja prostituta. São várias, né? Então eu quero ler aqui com vocês, eu sei que vocês já conhecem, para saber por que Deus não consegue mudar essa nação com esses homens. Se nós estamos falando, não adianta. Vamos ler aqui Isaías 28, 14 a 23. Ouvi a palavra de Yahvé, ó homens insolentes, vós líderes e governadores deste povo que vive no Brasil. No caso aqui ele estava escrevendo para Jerusalém.
Então, eu atualizei o contexto para nós aqui no Brasil. Ouvi a palavra de Deus, Yahvé. Homens insolentes. Aqui, ó. Homens insolentes. Homens perversos, né? Vós, líderes e governadores deste povo. Onde está essa confusão de lockdown aqui? Os governadores, que fizeram o carnaval, zombaram de Jesus. Deus está doido para dar o troco, o juízo dele nesse povo. Mas o povo está gostando. Nós temos que dizer, Deus, nós não comungamos com isso. Nós não aceitamos isso. Nós não queremos isso para a nossa nação. O que fizeram contra Jesus foi um ato de rebeldia. Nós não aceitamos isso. Nós somos contra isso. Nós denunciamos isso. Nós nos sentimos ofendidos como corpo de Cristo. O povo não se sente ofendido com isso. Fizeram no carnaval, mataram Jesus, futebol, lavando dinheiro do tráfico de droga, enchendo a terra de violência. E os crentes estão lá, batendo palma para o carnaval. O maçom Silas Malafaia, que eu vou mostrar uns 2 ou 3 programas só sobre esse maçom, e quero que ele me processe depois, se ele não for maçom. Já tem, desde que eu falo com o Saad, há mais de 20 anos, ele nunca me processou. Que eu falo e mostrei tudo isso. Criou a escola de samba, lá na Igreja Batista do Rio de Janeiro, e do Carnaval de 2005, 2006, o rei Momo do Carnaval era membro da primeira Igreja Batista do presidente da Convenção Batista Brasileira, Fausto Aguiar de Vasconcelos. Como é que esses homens podem clamar a Deus, gente? Como é que estes homens podem clamar a Deus, pedindo que Deus mude a terra, se eles não mudam a vida deles, se eles não saem dos maus caminhos que eles estão trilhando? Como é que Deus vai mudar? Vocês entenderam que não adianta esses adoradores de Baal fazerem essa marcha para Jesus, esses negócios todos, vão jejuar, o Brasil todo jejuar. Eles não cumprem logo o primeiro versículo. Os 5 itens primeiro, antes deles clamarem para Jesus mudar essa terra. Então, homens insolentes, líderes e governadores deste povo que vive no Brasil. Pois que dizeis? O que é que eles dizem? Firmamos uma aliança com a morte, com o inferno, a sepultura, fizemos um pacto. Olha aí, quantas sepulturas que foram abertas aqui. Esses homens que fizeram pacto com o inferno. Aliança com a morte e o inferno, fizeram sepultura, um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, dizem eles, pois da mentira fizemos nosso abrigo e na falsidade temos o nosso refúgio. Viu? Pois da mentira fizemos o nosso abrigo. Aqui, ó. Sabe o que Deus fala deles? E isso aqui nós estamos falando em Isaías. 2000 anos, 600, 700 anos antes de Jesus. Vamos ver o que Jesus disse há 2000 anos. Estes da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, e eles são mentirosos. Esse mesmo povo, Apocalipse 2:9, nós estamos vivendo, é no nosso tempo, o tempo das 7 igrejas de Apocalipse. Eles fizeram, aí ó, nada nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso abrigo e na falsidade o nosso refúgio. Olha quantas mentiras vocês ouviram da ONU, a Organização das Nações Unidas, que é a sede do inferno de Satanás aqui na Terra, onde está esse Conselho Mundial de Igrejas aqui, ó, desse povo de Salomão. Está todo lá na ONU. Quantas mentiras que eles mostraram para nós aqui, ó, esse povo que fez pacto com a aliança, com o inferno, com a morte. Não é? Aqui, ó.
Então, pois, por isso declara Yahvé, o nosso Deus, o Eterno: eis que coloca em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. E nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Que está dizendo quem crê em Salomão jamais será abalado? Não, gente. É a palavra de Deus, de Yahvé. A pedra principal de esquina lá de Sião. Qual o nome dela? Jesus Cristo. Ele é Petra. Tá? Vou botar até aqui. Petra. E nós somos Petros, as pedrinhas. Esta Petra, numa rocha, já experimentada, angular, para ser estabelecido um alicerce verdadeiro, aqui, e seguro. Esse que é, não, é Salomão. Salomão, as religiões, as prostitutas de Salomão, esse é o alicerce aqui, ó. A igreja prostituta que Jesus disse está aqui, quem é maior que Salomão, está aqui, quem é maior que o templo de Salomão. Adianta aqueles homens todos do vídeo ali envolvidos com o satanismo clamar ao Senhor para vir e sarar a terra se eles estão doentes? Eles são a causa da doença dessa terra. Era como Jonas, que estava ali dentro do barco. Tem que jogar esse povo para fora do barco. A igreja de Cristo tem que tomar o lugar. Jogar esse povo para fora do barco. Eles estão afundando essa nação. Envolvido com satanismo. Com todos esses homens do mundo inteiro. Vamos voltar aqui para a gente ler mais um pouco. Nós precisamos desse alicerce verdadeiro e seguro que é Jesus Cristo. Porque todos esses governadores, esses líderes aqui do Brasil estão com aliança com a morte, com o inferno, com a sepultura. Fizemos um pacto. Olha quem criou o coronavírus. Para matar todas as informações que a ONU deu e a Organização Mundial da Doença, que não é nem a Organização Mundial da Saúde, para matar as pessoas. Será que vocês não estão vendo, entendendo isso? Não tem remédio nenhum que nem dar a hidroxicloroquina. Os remédios todos que usam para ir para profilaxia, que agora está mostrando no Brasil, nos estados todos funcionando, as pessoas sobrevivendo. Hoje mesmo conversei com a irmã, teve os sintomas, tomou essa medicação aí, barata, e está aí. Está viva, não foi internada, e o povo que vai para o CTI, 80% morre, gastam dinheirão para usar os respiradores dos que inventaram o vírus. Gente, a gripe suína também veio da China, eles que criaram isso, há 10 anos eles quiseram fazer isso, mas nós entramos, não tome a vacina, denunciamos, e a ONU dizendo é a pan-epidemia. A ONU há 10 anos fez o mesmo erro que fez hoje. Esse povo que fez pacto com a sepultura, com a morte, com a mentira. Eu falo, gente, é tão simples ver a medicina baseada em evidências. Até sair um pouquinho aqui da tela, que eu estou fugindo aqui um pouquinho do assunto para vocês lembrarem quem são esses que fazem pacto com a morte, aliança com o inferno. Se você pegar o tempo de Jesus, o tempo do Dr. Lucas, o evangelista Lucas, eles pegaram os leprosos que todo mundo conhece. O que fizeram? Tem lepra aí. Vamos trancar todo mundo dentro de casa. Como vão fazer os sábios daqui a 2000 anos lá na ONU. Eles poderiam falar em profecias, né? Vão ter a medicina super evoluída há 2000 anos, então nós vamos fazer como eles. Vamos deixar os leprosos na rua e vão trancar as pessoas saudáveis em casa e ninguém pode sair. E vai todo mundo perder o emprego e morrer de fome. Foi isso que fizeram, irmão? Medicina baseada em evidências, em bom senso, em amor, em verdade. Criaram uma colônia antes de Jerusalém, fora de Jerusalém, deram toda a assistência que eles tinham, os curativos aos leprosos, e o povo de Jerusalém continuou trabalhando, vivendo a sua vida normalmente. É assim que 2000 anos depois a medicina teria que evoluir. Eles fizeram tudo isso ao contrário para matar.
Os ensinos deles são assim. A teoria de Engels, Friedrich Engels. Tese versus antítese é igual síntese. Nós criamos o Cal, Ordo Abchal, que está no diploma de todo maçom. Ninguém sabia isso, fui ensinar tudo para todas as pessoas. Esses que estão com a mãozinha assim, eles criaram esse caos para ganhar dinheiro. Agora, o que nós vamos fazer? Essa oportunidade que o líder mundial de finanças disse: coronavírus é uma ótima oportunidade para a gente ganhar dinheiro. Os banqueiros. O cara morre de coronavírus, seguros não cobrem. O velhinho pagou seguro de vida 10, 20, 30 anos. Morre de coronavírus, por isso eles estão botando todas as pessoas com diagnóstico de coronavírus. Lá em São Paulo, desde que o governo passou a pedir o CPF ali, o controle pelo CPF do atestado de óbito, em São Paulo, de 1.300 óbitos por dia, caiu para 300. 1.000 óbitos a mais. Eles fizeram pacto com a morte, aliança com a sepultura. Eles são fundamentados na mentira. Esses construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, um alicerce verdadeiro e seguro. Quem crer em mim jamais será abalado. Vocês viram como a palavra de Deus, até a medicina do Dr. Lucas, há 2000 anos, é mais evoluído do que esse inferno da ONU, onde está todo esse sistema de religiosos, principalmente do Vaticano fechado com a ONU, que a sua carta da ONU é a carta do Karl Marx, do Manifesto Comunista. Está lá no nosso site, bem delineado, separado item por item, o numerês, dá mais de 32 itens. Vocês vão ver a desgraça que é essa carta da ONU. É um governo para matar o povo, matar o mundo, para estabelecer o reino de Satanás na Terra. Infelizmente, a medicina lá do Dr. Lucas não é praticada mais aqui. Com 2000 anos de ciência evoluindo. E a vacina, criaram o problema, a tese, agora vão criar a solução, a vacina. A vacina é para matar. Ela já está sendo suspensa em vários países do mundo. Nós estamos alertando isso como amigo. Eu não ganho dinheiro, não trabalho em laboratório, não vendo vacina, não tem nada disso, gente. Pessoas estão morrendo, estão alterando a imunidade das pessoas. Assim como fizeram no H1N1 há 10 anos, fizeram a vacina que morreram 100% dos camundongos, como foi quando foi testada na Áustria, caso Baxter, que eu já mostrei aqui. E mataram o povo lá da Polônia que não quis comprar vacina. Do presidente, o vice-presidente, os ministros, todos no acidente aéreo que eles criaram. Meu irmão, vamos voltar ao texto aqui, quando Isaías está falando isso há 2.700 anos, está falando exatamente isso que nós vivemos o ano passado, há 10 anos. Eles fizeram aliança com a morte, com o inferno, a sepultura, fizeram um pacto. E Deus promete, Yahvé, ao profeta Isaías, que em Sião vai levantar uma pedra, uma rocha, um alicerce verdadeiro. 17, olha que esse Deus fala para Isaías: estabelecerei o direito com a lei e a justiça, com o fio de prumo. Olha aqui, como Deus quer acabar com isso tudo que está aqui no mundo e estabelecer um reino com direito, como lei e a justiça, como o fio de um prumo, retinho, assim. Isso é o que Deus quer. E nós não queremos isso também? Então vamos clamar a Deus. Que nós já fizemos aqueles 5 itens. Nós já quebramos os altares de Baal. Deus já separou aquele lixo que Gideão tinha 32.000 soldados. Deus só pediu menos de 1%. Falou: Gideão, isso tudo é covarde. Nós vamos mostrar o texto, não sei se vai ser hoje ou amanhã, nós vamos mostrar o texto. Deus não trabalha com covardes, irmão. Nós não somos covardes. Olha a minha história de vida, irmão. E como Deus guardou a você e guardou a mim.
Então nós não estamos aqui para ficar calado, não. A palavra de Deus diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Já todo mundo fazendo pacto e aliança com o inferno, com a morte, lá na maçonaria, com o diabo. Como é que vão enfrentar o diabo? Se nenhum destes que eu mostrei aqui no vídeo, ontem e na quinta-feira à noite, nenhum deles, Deus deu autoridade para pregar Ezequiel 8, o diabo não deixa eles pregarem Ezequiel 8. Nenhum dessas lideranças evangélicas, não vamos falar nem de catolicismo, de idolatria, de homossexualismo lá dentro. Alguns padres estão levantando aqui na internet, está vendo que o Vaticano é 100% inferno. É um Estado comunista criado depois da Segunda Guerra por esses comunistas que vieram lá dos czares da Rússia, que são esses de Apocalipse 2:9, 3:9. Esses que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás. Está vendo essa estrelinha aqui? Eu vou mostrar, não sei se dá hoje ou na semana do Círio, atrás dele, ele com o filho dele em pé, e tem um suporte com a base e uma estrela assim de prata, esse símbolo exatamente aqui. São esses da sinagoga de Satanás que fizeram aliança com o inferno, com a morte, com a sepultura. Está aí o Covid. O povo quer e o diabo vai fazendo. Olha o que fizeram no carnaval, zombaram de Jesus. Alguém reclamou? O povo tudo ficou calado. Quem cala consente. Então nós vamos clamar, nós temos autoridade diante de Deus para fazer esse clamor. Então vamos preparando essa semana toda aqui em oração, nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Você está habilitado a fazer isso, pela autoridade de Deus. Então, ele quer estabelecer o direito com a justiça e com o fio do prumo. Contudo, quanto ao refúgio da mentira, o granizo varrerá o seu esconderijo. Olha aqui, o seu esconderijo. Eles vivem em sociedade secreta. O que eles estão preparando para eles? Só botar aqui, esconderijo. Os seus bunkers. Botar em maiúsculo aqui. Seus bunkers, não é? Ó, esconderijo. Tá vendo? Você não viu o Paulo Coelho num programa lá da Globo mostrando lá na Suíça, onde tem mais de 100 metros para baixo da terra o bunker dele? Esquece que o maçom Hitler morreu dentro do bunker dele. Deus disse que vai mandar serpente mordendo onde eles estiverem. No livro de Amós, acho que é 8 ou 9, capítulo 9, onde vocês estiverem no esconderijo de vocês, em cima das nuvens, lá no fundo do mar, ou dentro das cavernas, eu mandarei a serpente morder vocês. Aqui, ó, no seu esconderijo. Olha aqui, ó. Deus vai lá mandar esse povo lá no seu esconderijo, né? Satanás pegar esse povo. Tá, ó. E as muitas águas o submergirão. A sua aliança com a morte será anulada. Olha aqui, sua aliança com a morte será anulada e o seu pacto com o Seol, que é o inferno, não subsistirá. Tá vendo? Então, esse pacto que fizeram no Brasil aqui, a sociedade secreta, com a morte e com o inferno não subsistirá. Quando vier o tempo da calamidade arrasadora, sereis arrastado por ela. Então nós precisamos reclamar. Toda vez que vier, vós atingirá e arrastará. Passará manhã após manhã, dia e dia durante a noite. Todas as vezes que ouvires tal notícia, ficareis aterrorizados. Esse povo está chegando o dia deles. A cama se tornará estreita demais para alguém que possa deitar e descansar. O cobertor é curto demais para quem possa cobrir e acalentar o seu corpo. Não vão ter como se proteger, porque Yahvé se levantará como um monte Perazim. E a sua ira inflamará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra e a sua
obra estranha e para executar o seu ato inaudito. Agora, portanto, não continuareis a zombar. Viu como zombaram de Jesus Cristo lá no carnaval, principalmente em São Paulo, o Sodória lá, o governador Dória, zombar, né? Viram arrastando Jesus Cristo, batendo em Jesus Cristo, não é? E o dele vai chegar, vão clamar a justiça do Senhor, vai chegar o dele em breve, você vai ver. Para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes, porque já o do Eterno Senhor dos Exércitos ouvi falar uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a face da terra. Isso que eu queria chegar. Olha Isaías falando sobre esses homens dessa sociedade secreta que fazem pacto com a morte, aliança com o inferno, com as sepulturas, e que rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular principal de esquina, que eles vivem da mentira, né? Olha aqui o que está dizendo aqui. Por isso eu gosto de botar todo o contexto direitinho. Ouvi falar de uma destruição do Senhor dos Exércitos. Uma destruição que já está determinada para toda a face da terra. Uma destruição determinada para toda a face da terra. A grande tribulação já vai chegar para esses homens agora. Inclina vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai o meu discurso. Você prestou atenção ao discurso de Deus? Está atento que eu repito quase, pelo menos uma vez por semana, esse Isaías 28? A grande tribulação virá sobre esse povo, gente. Porque eles estão em pecado, estão em inferno. Tá? Só lembrando mais uma coisa de Daniel 2, e a soberania desse reino. No entanto, na época do governo desses 10 reis, Deus dos céus estabelecerá um novo reino que nunca será destruído. Não é o reino da ONU que está fazendo com os 2 estados comunistas que ela criou depois da Primeira Guerra Mundial, o Estado comunista do Vaticano, e onde emerge a primeira besta, o falso profeta. E depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado comunista de Israel, onde emerge a segunda besta, o anticristo. O que Jesus vai aproveitar dessas 2 bestas de Satanás? Nada. Olha o que ele diz aqui que vai acontecer. Estabelecerá um novo reino, novo. Não aproveita nada do barro e o ferro. Ele esmiuça o barro e o ferro. Que nunca será destruído o novo reino. E que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania deste reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino, o que é esse novo reino de Jesus, da igreja dele aqui na terra? Destruirá e exterminará todos estes outros reinos. E ele subsistirá para sempre. Destruirá e exterminará todos estes reinos. Tá bom? Aqui, destruirá. 45, Daniel 2, daquele da estátua de Nabucodonosor. Esse é o significado da visão da pedra, que soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços, esmiuçou, pulverizou o ferro, o Império Romano, o bronze, que é o Império grego, o barro, que é essa Israel satânica que está aí, foi criada, a prata, que é o Império Medo-Persa, e o ouro, que é o Império Babilônico. Desse modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. Ele está dizendo aqui, no futuro, não é na época lá, não, aqui, no futuro. O que acontecerá no futuro? Esses reis serão destruídos e existirá um rei só, um novo reino. O sonho é verdadeiro e faz sentido. Tá bom? Então, o Ezequiel 8, que está aqui, que Deus se afastou desse tempo de Salomão, que nós começamos falando dele, a ordem que Deus deu, vocês vão ter que permanecer fiéis, assim, fazer as coisas certas. Agora, do contrário, eu saio disso e não dou apoio a isso. Então,
E o Eterno seguiu dizendo-me: filho do homem, vê o que este povo está fazendo dentro do templo de Salomão. As grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui, atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar. Mas isto não basta, verás ainda piores do que esta. E ele indagou-me: viste, filho do homem, pois as abominações pois verás abominações ainda maiores do que estas. Cara, quando ele diz aqui isso, abominações maiores do que estas, não é brincadeira, né? Deixa eu ver aqui. E no mesmo instante transportou-me do átrio de dentro para o átrio interior da casa de Yahvé, tendo no templo, e lá estavam cerca de 25 homens, a entrada do santuário do Eterno, o pórtico, o altar, de costas para o templo de Yahvé, tinham seus rostos voltados para o oriente e estavam prostrados adorando o Deus Sol, Baal. Pega o livro Moral e Dogmas, diz lá: a maçonaria adora a natureza, especialmente o Deus Sol. Toda loja maçônica é uma religião, porque toda loja maçônica contém instruções religiosas. E ele diz: instruir todo o alto grau da maçonaria na pura doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus. Infelizmente, o Deus da Bíblia, Adonai, também é Deus. Então, depois que eu peguei esse livro de Albert Pike, não tive mais dúvida nenhuma que maçonaria é uma instituição satânica de homens que fizeram aliança com a morte, com o inferno, pacto com a sepultura. Nunca mais tivemos. E como é que pode? Quem está lá? Os religiosos da besta falso profeta e os políticos do sistema satânico, esse sistema de Israel, onde emerge a segunda besta do bode Bafomete, onde já mostrei aqui deles várias fotos e vídeos de homossexualismo e bestialismo. Tá? Então, viste tudo isso, filho do homem, porventura as práticas malignas, olha aqui de novo, e repugnantes, práticas malignas e repugnantes que eles praticam aqui, que essa gente faz aqui, são erros menores e triviais para a nação de Judá? Não. Ora, tendo enchido a terra de brutalidade ou de violência, tornam a irritar-me, levar-me à cólera. Olha o que fazem, estão levando o ramo ao nariz como gesto cerimonial de culto à natureza, culto a Baal, ao Deus Sol. Por esse motivo, olha o que Deus diz aqui, adianta fazer campanha de oração, de jejum? Olha o que Deus diz aqui, por esse motivo, eu mostrarei com toda indignação, o meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles, ainda que berrem, que gritem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Adianta fazer lá esse circo todo de jejum e oração? Deus não ouve. Algum deles que eu citei aqui, que vocês viram no vídeo, pregaram Ezequiel 8 algum dia? Não. Então, eu quero só mostrar mais algumas coisas aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, vou colocar. Eu mostrei que tudo sobre o Saad é 100% verdadeiro o que ele falou, confirmou, ele teve lá no alto grau da maçonaria, era guarda de selos. Todos esses homens que entraram e saíram de lá tinham um carimbo dele. Ele saiu de lá devido ao meu testemunho, que ele mandou me matar. E depois ele viu que eu não morri, que ele quis me conhecer. Eu preguei o evangelho para ele, saiu da maçonaria e me entregou tudo. Você vê como o Satanás entrega? Então os homens estão todos lá, gente. Quando que esses homens vão resolver o problema do Brasil? Lá, no ouvido do Bolsonaro ou do Lula, quem quer que seja. Só querendo dinheiro, vantagem. Não tem jeito. Não é? Então, vou mostrar só mais um pouquinho aqui para a gente encerrar algumas coisas. Do Silas nem vou entrar aqui, hoje que o assunto dele é muito grande.
eu vou ter que falar, só lembrando de um outro aqui, que eu tenho muito para falar dele, que eu não botei aqui, ó, Fernando Collor de Mello, ó, ex-mãe de Santo de Collor, conta tudo. E essa mulher aqui, irmão, foi assassinada por eles, ela aceitou a Jesus, lá em Cariacica, no estado do Espírito Santo, lá onde eu tenho o meu colégio Lusíadas, lá, aqui, ó. Porque o que ele fazia lá, muita coisa, essa revista Enfoque Gospel, mostrando, aqui a mãe de santo, aqui, ó, ao lado dele, aqui, ó. Ele entrou lá, como o prefeito aqui do Rio de Janeiro não entrou com o pai de santo dele lá, no negócio, o Eduardo Paes, o maçom Eduardo Paes, entrou com o pai de santo, Fernando Collor entrou com a mãe de santo dele. Eu tenho mais fotos, depois vou mostrar para vocês. Eu só estou mostrando os assuntos que nós temos para conversar aqui, são muitos. São muitos, irmão. Muitos, muitos. Eu só vou mostrar aqui um estudo antigo que eu coloquei, olha aqui. Esse é um artigo que eu achei lá em São Paulo, já tem uns 20 anos. Aqui, o Michel Temer com Oreste Quest. O Michel Temer era deputado estadual. Aí, em 2008, eu mostrei o Michel Temer. Maçons mandaram para mim, da Colmeia. Mandaram para mim, Michel Temer desejando Feliz Natal a todo esse pessoal de São Paulo, esse fórum de São Paulo, aquele povo todo, 2008. Já há 13 anos. Eu que mostrei. Todos esses negócios todos aí que divulgou fui eu. O vídeo do Michel Temer, depois eu vou mostrar isso para vocês. E aqui mostrando também, ó, dizendo na época, ele era pai do Daniel Mastral, né? Aqui, o governador de Minas e aquele outro aqui, ó, com a mão oculta aqui, ó. Tá vendo? No peito. O Ornelis, aquele que foi ministro da Economia. Daniel Ornelis? Não, deixa eu ver aqui qual é o nome dele. O Oreste Quest foi aquele que mandaram matar Clara Nunes, porque ele era amante dela, e ela disse que se ele não casasse com ela, ele iria botar o nome dele aí em evidência, ele estava sendo candidato lá. Houve aquele acidente lá no hospital, onde eu fui 15 dias antes e avisei, ó, está com problema, está faltando oxigênio aqui na sala 1. Fomos falar diretamente com o diretor do hospital, avisar. Ela foi tomar anestesia, faltou oxigênio, ela recebeu só protóxido de azoto e morreu. Assim, irmão, eles trabalham, esses homens. Eles matam em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Dizem que não pode tomar o remédio oral, vai para o CTI, e no CTI estão morrendo quase 100% das pessoas. Então você está vendo que tudo, aí ele junta aqui, ó, Michel Temer com Lula. Não, Lula não é maçom. Uns pastores aí dizendo para mim, a palavra que ele usa, companheiro, é a palavra do 2º grau da maçonaria. Companheiro, aquele que você põe o esquadro assim no peito. Se eu revelar os segredos do 2º grau de companheiro, que me arranque o coração, jogue na areia do mar, do esquecimento e não sei o quê. Você autoriza, você escreve diante do grande arquiteto do universo, que é Deus, você tem que dizer assim, eu juro que não vou revelar os segredos. Aqui, ó, é esse Brasil todo. Aí você vê ele lá com Lula. Olha lá, tá vendo a mão do Bush? Tá vendo assim? Isso aqui, ó, o dedo dele fazendo isso aqui, isso é o compasso. O compasso. O esquadro é assim, ó. Tá vendo? O esquadro é a mão assim. Isso aqui é o compasso. Tá vendo o compasso do Lula em cima do punho do presidente dos Estados Unidos, o Bush? Isso é maçom de alto grau, gente. Mostrando tudo isso para as pessoas. Depois vou falar do Bush. Agora, só uma coisa aqui para você ver. O Bush tem muito mais coisa para falar. Só vou citar aqui, mas eu vou mostrar para vocês.
Olha o arquiteto de todo esse roubo do PT aqui. Sai daí, Zé, sai rápido. Então o deputado Roberto Jefferson foi o que denunciou o Mensalão e que continua denunciando tudo. O Roberto Jefferson, ele errou, mas fez um grande serviço denunciando tudo isso até hoje, Roberto Jefferson. Então o deputado Roberto Jefferson denuncia a existência do Mensalão e acusa então o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, de ser o mentor do esquema. 50 horas após a declaração de Jefferson, Dirceu pede demissão do governo. Era verdade o que o Roberto Jefferson disse. Tudo que ele fala hoje, tudo que o Roberto Jefferson denunciou é verdade. Agora você vê aqui o Bush, aqui ó, Bush, o destemido que ora e age. Você fala assim, olha que homem de Deus, com a mão no peito, igual o Zé Dirceu aqui, ó, o sinal dos Illuminati. Para ser o esquadro, ele tem que ser assim, eles estão com a mão assim, ó, a mão aberta assim, ó. Para ser o esquadro é assim, ó, os dedos fechados aqui. Eles estão com a mão de Illuminati, supermaçom. O Bush, que fez o World Trade Center, o pai e o filho, que eram membros da Caveira e Osso, que foi fundado pelo Illuminati, William Huntington Russell, a pedido do Illuminati maior, lá da Baviera. William Huntington Russell fez a Caveira e Osso como a maior boca de fumo do mundo. Aí, quando fizeram o World Trade Center, 8 pessoas denunciaram, não, o prédio foi implodido, mataram as 8 pessoas. Achavam que o povo ia engolir isso, todo mundo viu que foi implodido. Para derrubar aquele World Trade Center, precisava pelo menos de 100 aviões cheios de dinamites. Não derrubaria aquilo de jeito nenhum. Foi implodido. Hoje nós sabemos se é uma verdade. Mataram quase 3.000 pessoas inocentes ali. Ah, foi o Bin Laden, sócio deles. Aí vão procurar o Bin Laden lá no Afeganistão. O que o Bush fez? Isso está no livro, é o túmulo, o segredo do túmulo, falando da Caveira e Osso. A Alessandra... Eu tenho o livro aqui, eu vou mostrar para vocês. Alessandra Rubin, o nome dessa jornalista. Ela escreve que o Bush não foi procurar o Bin Laden lá no Afeganistão. Ele foi confiscar toda a plantação de ópio e aumentou em 4 vezes a plantação de ópio no Afeganistão, do tráfico de drogas, que matou a maior parte. Isso em 2001, nós estamos em 2021, há 20 anos. Os Estados Unidos foi destruído pelo ópio. Médicos, enfermeiras, pessoal de hospital usando morfina, que é considerada na anestesiologia a droga de eleição para dor, a melhor droga para se tratar a dor, mais usada em anestesia. Nós usamos microdoses, nanogramas. Então o que os caras ganham de dinheiro com isso na medicina é um dinheiro muito pequeno. Que nós usamos coisas pequenas. O Bush aumentou em 4 vezes a produção e matou os seus irmãos maçons, assim como o chinês maçom matou 35 milhões de chineses, não 1.000 não, 35 milhões, o Mao Tse Tung. O maçom Bush, você não pode calcular, só naquele outro 300 matou 3.000 pessoas. E com ópio, destruíram os Estados Unidos. Agora vem a China, está tomando os Estados Unidos. Mao Tse Tung. Então este homem aumentou a produção de ópio nos Estados Unidos para matar os próprios americanos. Está aí. Os Estados Unidos destruído, arrasado. Agora ele chega aqui no Brasil, na capa da revista, olha lá o Afeganistão, o Iraque. Ele gastou dinheiro à beça.
destruiu o Iraque. Por que só não matou o irmão dele, que foi criado por eles lá nos Estados Unidos, o maçom Saddam Hussein? Matasse ele então. Enforcaram ele depois no julgamento. Mas o que eles destruíram de bomba, mataram um montão, causaram caos de inocentes lá nos países árabes. Está no livro, como é que é? Do economista. Um economista assassino. Aí, Gregory Palast. Aí, está o livro aqui. Aí ele foi, não sei se está aqui na minha mão, aqui, mas está lá em cima. Aí eles mataram milhões de pessoas lá no Iraque. Aí o Bush foi lá agora, no caso, pegar o petróleo para eles e pronto. O Prescott Bush, o avô do Bush, filho, era o cara que controlava o petróleo, que vendia petróleo na guerra para os Estados Unidos e vendia petróleo para o Hitler, lá na Alemanha. O cara dos dois lados faturando dinheiro. Então ele chega aqui no Brasil, esse bandido, assassino, cruel. Na revista, capa, isso aqui é a capa da revista do R.R. Soares. Um crente destemido que ora e age. Gente, como que estes homens vão clamar ao Senhor? Se Deus não aceitou o rei Davi para construir o templo de Salomão, né? Lá o templo que ele mandou fazer, porque o rei Davi estava com as mãos sujas, de sangue, de guerra. Deus não aceitou. Eu com sinal de Illuminati. Então, isso aí o sistema religioso ficou mais rico. Exatamente como está no Scarlet and the Beast. O sistema religioso vive de todas as guerras, fazem todas as guerras, gente. Agora, você acha que esses homens vão clamar ao Senhor? O Senhor vai ouvi-los da terra e vai sarar a terra? A terra está cada dia mais doente, cada dia pior. E você que é um cara honesto, que trabalha, que estuda, ora, vive com luta, com dificuldade, perseguido, discriminado por causa da igreja de Cristo, desprezado pela própria família, pelos próprios parentes. Está lutando aí porque você tem o Espírito Santo dentro de você? É você que tem que orar para Deus ouvir, gente. Ah, vou botar dinheiro na conta desses homens. Ah, eu vou fazer uma oração para você, tá? Ezequiel 8, eles não pregam Ezequiel 8 porque é muito claro. Eu não os ouvirei, mesmo que gritem em alta voz nos meus ouvidos. O meu furor estará diante de vocês. Então tem sim jeito da gente ganhar essas almas para Jesus. Olha aqui, o esquadro, compacto, isso estava no livro do meu amigo Armindo Abreu. Então nós colocamos isso tudo, só estou mostrando alguma coisa, mas eu vou mostrar muito mais. Olha aqui, irmão. Desde os tempos de preto e branco, olha lá, Lula e Fernando Henrique são namoradinhos do mesmo barco. Ah, eles foram competir. Lula disputando o governo com Fernando Henrique Cardoso. Tudo farinha do mesmo saco. Aqui, Sarney, mostrando aqui, isso é um sinal do maçônico, você encosta a cabeça aqui, e diz, nós temos uma mesma ideia. Aquilo que está em Apocalipse 17, nós somos a mesma coisa, a mesma ideia. O homem que entrou para mudar a história do Brasil, vê quantos envolvimentos em corrupção se foram resolvidos. Eu não vou mostrar tudo aqui do Lula, que tem um montão de coisa para mostrar. Tá? Principalmente aqui, ó, quando ele fez o Plano Nacional de Direitos Humanos, que está aí agora o Plano 3, que você não pode pregar o Evangelho, você não pode fazer isso, que tá tudo perseguido. Foi o Lula que fez. Eu vou mostrar mais um pouquinho a vocês aqui. Eu vou pular aqui só mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver, para mostrar. E depois vou mostrar, eu só estou mostrando alguns detalhes. Alguns detalhes. Eles não pregam Ezequiel 8 e não deixam. Quem fechou os nossos 4 programas lá na RIT TV, como nós pregamos Ezequiel 8? O Silas Malafaia. Ele não é maçom não, viu, gente? Ele não é, ele jura que não é. Eu vou provar 500 vezes aqui que é. E é mentiroso, a palavra de Deus diz, os que amam e cometem a mentira. Esses que fazem pacto com a mentira, como nós acabamos de ler aqui em Isaías 28,
aliança com o inferno, pacto com a morte, e a mentira é o refúgio deles. E Deus disse que vai mandar destruir o refúgio deles, refúgio secreto deles. Só mostrar um detalhe aqui. Quando ele falou assim, eu dei aula na revista, eu vou mostrar tudo editado. Lions como que é? Lions Club e Rotary Club não tem nada a ver com maçonaria. Eu fui lá em Realengo, aqui ó, fotografei esse negócio, tá aqui, grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Ninguém é forte sozinho. Aqui é o Lions de um lado, maçonaria do outro, né? Aqui, ó, entre os dois, e o Rotary aqui. Bem-vindo a Realengo. Você pode ver que isso é um monumento muito grande. Aqui embaixo é um posto de gasolina. Você está vendo os carros aqui embaixo? É um monumento muito grande. Aí, quando eu denunciei isso, sabe o que eles fizeram? Destruíram essa parte aqui de cima. Só ficou assim, bem-vindo a Realengo. Aqui em frente tem um supermercado. Tá vendo como a gente incomoda? Como a gente fala? Mas eu guardei as fotos. E todos dois fundadores do Lion Rotary eram maçons. É onde eles pegam as pessoas para entrarem para a maçonaria. E ele disse que não tem nada a ver com maçonaria. Esse cara não acerta uma comigo. Não acerta uma. Tudo que ele faz, vou em cima, ele manda. Ele não deixou pregar Ezequiel 8. Isso aqui eu só estou mostrando alguma coisa. Nós vamos mostrar mais. Aqui, ó. Sabe quem é esse senhor aqui, ó? Isso foi lá no meu apartamento, quando eu morava aqui na Avenida Sernambetiba, lá em casa, eu, o pastor Serafim e o pastor Oséias Malafaia. Irmão, coitado, esse homem é tão humilde, tão grande esse homem, esse homem passando necessidade. Eu ajudei, socorri várias vezes, ensinei ele a consertar computadores, levei vários materiais que eu tinha de computadores, doente, arrumava remédio para ele, ia lá em casa, um homem de uma simplicidade tremenda, passando as maiores lutas, as maiores necessidades, porque junto com a gente combatia a maçonaria. Esses são os homens Malafaia da minha vida, são esses. Não são esses canalhas que até os parentes morrem de fome. Não morrem porque Deus sustenta o servo de Deus. Esses são os homens que querem consertar a tua vida e consertar a vida do Brasil, gente. Tem muita coisa. Eu vou falar uns 2, 3 programas. Só estou mostrando para vocês aproveitarem que a semana inteira eu vou destrinchar tudo isso, mostrar quem são esses que fizeram pacto com o inferno, aliança com a morte, que destrói esse Brasil, que Deus não ouve, mesmo que gritem em alta voz aos seus ouvidos. Eles não pregam a palavra de Deus e não deixam pregar. São da prostituta de Salomão. Falar nisso, eu tenho que até ligar para ele. Irmãos, depois nós vamos falar desse projeto aqui, ó, daquela TV Globo. Todo mundo hoje mete bronca, aquele monstro, não sei o quê. Olha aqui quem estava lá, que criou o projeto Troféu Promessas. Imagina a grana que ele levou da TV Globo. Botar todos os artistas evangélicos lá na Som Livre, gravando lá para a TV Globo ganhar dinheiro. E qual é o troféu? Esta arca aqui da esperança, que Deus disse aqui, ó, depois que essa arca der o seu fruto, ela frutificar, que é Jesus Cristo, joga isso no lixo. Quem é que levantou isso? Jeremias 3, 16. Para você lembrar de João 3. Quem foi que levantou isso e mostrou para o Brasil inteiro? E quem pegou essa arca e construiu o templo de Salomão? Quando eu vi isso, eu escrevi o anticristo mais cedo. Falei, esse cara vai construir o templo para o anticristo, para Satanás. E escrevi o artigo, o anticristo mais cedo, ou seja, Macedo, né? O anticristo mais cedo. Porque na época, para não dar perseguição, olha aqui o troféu promessa, Arca da Aliança. E Deus disse aqui, ó,
Nunca mais se dirá arca da aliança do Senhor, ela é do capeta, é do diabo essa arca. Quando Jesus nasceu, acabou, ela é a arca do diabo. Nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. 5 advertências de Deus sobre essa porcaria. Ela é do diabo. Agora o diabo vai usar isso para botar no templo lá em Jerusalém, para ele se assentar lá querendo parecer Deus. Aí constrói esse templo para Satanás aqui. Aí você pergunta, por que esse país tão rico, de gente que tem gente de Deus que batalha e trabalha, tão perseguido? Fizeram coisas que não fizeram em lugar nenhum do mundo. Construíram um templo para Satanás aqui no Brasil. Lá em São Paulo, e lá de São Paulo, aquele templo da Aparecida. O estado que mais desgraça o Brasil hoje é o estado de São Paulo, apesar do povo ser trabalhador, honesto, mas Satanás botou os pés ali dentro. Nós temos que repreender e denunciar isso, em nome de Jesus. Que é o Fórum de São Paulo, que é a maçonaria da esquerda mais ligada ao povo árabe. Que está lá Michel Temer, Lula e todo esse sul aí do Brasil comunista, com essas mãozinhas aqui, ó. Jesus não veio para desfazer as obras do diabo, mas isso é assunto longo, depois eu vou falar, vou citar aqui para vocês, tá? Isso nós vamos mostrar aqui, ó. Quando ele estava construindo o templo, lá, a maquete do templo. 2 Tessalonicenses 2, eu botei aqui, a apostasia, o afastamento de Deus, vai se assentar nesse templo querendo parecer Deus. O que está isso aqui dito pelo maior maçom de todos os tempos da enciclopédia maçônica, Albert Mackay, grau 33, e da revisão da outra, o William Hudson, grau 33, grau 32. O maior sonho da maçonaria é reconstruir o templo para o capeta. É o templo de Salomão, onde ele vai se assentar querendo parecer Deus. Está aqui, ó. Isso escrito, essa é de 1873. 1870, Satanás revelou a Albert Pike. Para dominar o mundo, precisava 3 guerras mundiais, né? Eles já fizeram a primeira e criaram o Estado comunista do Vaticano. Fizeram a Segunda Guerra Mundial e criaram o Estado sionista de Israel, comunista. E a Terceira Guerra Mundial vai ser entre essas duas bestas. Por isso elas vão ter que fazer um tratado de 7 anos e Satanás só vai cumprir 3,5 e o povo de Israel vai descobrir a desgraça que eles estão envolvidos. E 144 mil judeus serão mortos, porque não vão aceitar esse governo mundial e vão descobrir que Jesus é o Messias a quem transpassaram. Isso está escrito 600 anos antes de Jesus nascer. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Para você está vendo? Então é muita coisa que nós temos aqui. Então tudo isso foi denunciado por nós. Eu queria mostrar mais um pouquinho aqui, ó, mais alguns que eu mostrei aqui, da mão oculta. O Mozart, esses artistas todos que parecem na mídia, Hollywood, tudo, esses são satanistas, irmão. Todos esses artistas, não tem quem não é na evangélica, na outra. Viu lá o Silas Malafaia com a Arca da Aliança na Globo, o Troféu Promessa? Tudo isso é envolvido com maçonaria. Eu fiz 4 programas na RIT TV, quando a RIT TV não era a TV aberta, não. Era aqueles canais de VHS que ninguém assistia. Tá? Quando eles descobriram que era servo de Deus, não. Aqui na mídia, não. Satanás está aqui no protocolo dos idiotas de Salomão. Ó. Nós controlamos a mídia. A mídia aqui é só para o povo de Satanás. Está aqui, ó. Está aqui. Desde 1900, quando isso foi publicado, mas já pratico isso há muito tempo. Está vendo? Como eu sei de tudo. Então, ó, ele era um influente músico. Ele também era maçom, foi iniciado na loja austríaca, né? Ele era austríaco em dezembro de 1784. Você vê, Albert Pike, 1870, né? Que ele fez aquele. Ele já era 100 anos antes de Albert Pike, que era o maior maçom. Muitas vezes incorpora elementos maçônicos importantes. Então,
Então, ó, a flauta mágica é uma música maçônica que ele fez. Olha aqui, a mão dele oculta. Então, tudo isso eu estou mostrando para vocês que mão oculta é maçonaria, é satanismo. Marquês de Lafayette. Marquês de Lafayette foi um maçom grau 33, de acordo com William R. Deslow, famoso 10.000 maçons Lafayette, era um oficial militar francês que foi um general da guerra da Revolucionária Americana e um dos líderes de Garde Nationale durante a sangrenta Revolução Francesa. Lafayette também foi feito um honorário grande comendador do Supremo Conselho de Nova York. Mais de 75 corpos maçônicos nos Estados Unidos foram nomeados na sua nomeação. Está vendo? Incluindo 39 lojas que ele criou, 18 capítulos, 4 conselhos, 4 comendas e 7 corpos de rito escocês. Olha ele com a mão oculta aqui. Isso é ou não é maçonaria? Só para mostrar aquele indivíduo que apareceu lá, o Samuel, lá da igreja de Madureira, com a mão oculta. Aqui, ó, o Simão Bolívar. Esse que eu queria falar para vocês. Aquela mentira que diz que a esquerda, a direita, o comunismo, eles vão estabelecer um governo mundial de igualdade, liberdade e fraternidade. A palavra de Deus diz que eles são mentirosos, fizeram pacto com a morte, aliança com o inferno, não se firmaram na verdade, recusaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, gente. A palavra de Deus conta tudo, tudo disso é mentira. O que fez esse bandido Simão Bolívar? Ele veio lá da Espanha e foi matando os índios e roubando as terras todas para os maçons aqui. Na Bolívia, porque o Brasil ficou entregue aos portugueses, né? Os maçons portugueses, os cavaleiros templários, que vieram e fugiram de lá, porque Napoleão Bonaparte, o maçom Napoleão Bonaparte, perseguiu eles fugiram aqui para o Brasil. Depois, em 1808, o Dom João VI, né? Tudo isso é briga deles, é roubo por terra. E aqui eu não vou ler tudo aqui, mas ó, conhecido como El Libertador, Bolívar é considerado o George Washington das Américas do Sul. Juntou-se à maçonaria em Cádiz, na Espanha, recebeu os graus do rito escocês em Paris e foi nomeado cavaleiro de uma comenda de cavaleiros templários na França de 1807. Sempre esteve ligado com a Igreja Católica. Quando invadiram aqui o Brasil, vieram o quê? Igreja Católica e os cavaleiros templários de Portugal. Está lá na nota de 1000 cruzeiros antigos. De um lado, os cavaleiros templários, do outro, a celebração da primeira missa no Brasil. Irmão, isso tudo é satanismo. Maçonaria é uma religião e é satânica. Comunismo é uma religião de Satanás. Não é um partido político. Só visa morte e dinheiro. E ninguém deles gosta de trabalhar. É só matar e roubar e destruir. Então aqui, a Espanha recebeu graus do rito escocês em Paris e foi nomeado cavaleiro em uma comenda de cavaleiros templários da França em 1807. Bolívar fundou e atuou como mestre da loja protetora Las Virtudes, número 1, na Venezuela. Olha lá, onde é que está aquela praga do inferno, onde Satanás botou lá na Venezuela os pés e as mãos lá? Simão Bolívar, gente. Onde esse cara põe o pé, é Satanás que entra. Aqui, ó, a desgraça lá da Venezuela, Simão Bolívar. O país da Bolívia foi nomeado em homenagem a ele. Aquele país que mais produz cocaína, droga lá, Bolívia. É uma homenagem a Simão Bolívar. O país da Bolívia foi nomeado em homenagem a ele. Bolívar também serviu como presidente da Colômbia. Tudo que esse homem destruiu aqui, Peru e Bolívia, na década de 1820, pertencia à loja Ordem Liberdade número 2 no Peru. Repare na imagem acima, a posição dos pés, é um pé reto e outro transversal assim, tá vendo? E o piso quadriculado da maçonaria, tá vendo ali?
a posição dos pés, oblongo, quadrados, e o xadrez no chão, também maçônico. Sua posição pode ter sido inspirada pelos cavaleiros do grau de Christian Mark, como descrito abaixo. Richardson's Monitor Freemasonry. Vocês entenderam quem são esses homens? Bolivarianismo. É maçonaria, é satanismo, gente. É matar, é roubar, é dinheiro. Aqui nós mostramos cultura, conhecimento. Depois eu vou mostrar, não está agora, olha aqui, o cara lá como que é o nome dele? Da JBS, né? Aqui, ó, que mandava o dinheiro para o outro irmão dele, maçom, com a mão aqui, ó. Tá vendo? Eu já citei aqui, eu vou até ler o da mão oculta, tá? Que apareceu ali, esses que estão clamando a Deus para mudar o Brasil. O bispo Samuel Ferreira é presidente executivo da Assembleia de Deus de Madureira. Foi citado em uma matéria pública pela revista Época e apresentou provas que os delatores da JBS irão entregar à Procuradoria-Geral da República, que comprovaria que, segundo eles, o pagamento de propina a políticos de vários partidos entre 2006 e 2017. Você vê como o negócio é antigo. Os repasses foram arquivados por núcleos e no núcleo do PT foram feitos vários repasses ao ex-ministro Antônio Palocci. Esse é sempre o cara que é o Lula não rouba, né? Sempre tem um ladrão que rouba pelo Lula, né? Através de políticos e empresas. Segundo a revista na contabilidade JBS, há registro de 10 depósitos de $100 mil cada depósito na conta de um banco dos Estados Unidos, cujo beneficiário é o pastor Samuel Ferreira. De acordo com os registros da JBS, o dinheiro saía da conta da empresa a pedido de Antônio Palocci, que era lá o ministro da Educação do PT. Pedia a JBS para botar dinheiro na conta desses irmãos deles maçons. E eu pergunto, o que isso tem a ver com a Igreja de Cristo, gente? O que esses homens vão clamar? É aqui. Então, assim, eu só vou entrar em estudo mais detalhado. Eu queria mostrar esse daqui da mão oculta. Olha aqui. Há 30 anos, o país que mais persegue a Igreja de Cristo, que mata mais cristão desde criança, são escravos até morrer, criança. E a ONU não sabe disso. Nem a TV Globo. Olha aqui, há 30 anos o país que mais persegue a Coreia do Norte mata cristãos. Olha a mãozinha oculta dele ali. E pastorzinho aí com a mão oculta da Assembleia de Deus. Gente, vocês conseguem entender isso? Eu no início me dava um nó na cabeça, agora eu sei que isso tudo é do diabo. As duas bestas, do falso profeta, as prostitutas de Salomão e o poder político e econômico de Satanás, as duas bestas de Satanás. Aí eu te pergunto, onde tem Deus no meio disso? Onde que está Deus no meio de toda essa sujeira, essa imundícia? Vamos constrói o templo para o capeta, que Deus nunca mandou construir aqui no novo pacto, na nova aliança. Constrói os templos, o Salomão lá sentado no templo. Tudo obra de Satanás. Aqui, ó. Aquilo que nós já mostramos, olha aqui, do Vaticano. Todo mundo já sabe. Tráfico de droga, tudo isso, olha lá. Obama, o comunista aqui argentino. Ó, isso aqui eu vou mostrar depois no vídeo do Sila, essa estrela que está aqui. No hinduísmo, catolicismo, islamismo, freemaçom, judaísmo, budismo, mormon, satanismo e gnosticismo, está lá. Na mesa do Silas. O negócio... Então, irmão, só para mostrar a vocês, mostrei os textos bíblicos, esses homens todos aí, ó, como estão, todos assassinos, grandes assassinos, em massa, todo com a mão oculta, todos esses homens, e junto, eu não sei se eu mostrei lá para vocês, já tinha aqui, é os Beatles. Esse acho que da última vez não tinha mostrado. Olha aqui os Beatles, com a mão oculta. Está vendo ali? Dizendo, nós somos maçons. Nós vamos mudar o mundo.
Nós vamos matar os cristãos, perseguir os cristãos, destruir a família, aumentar os impostos, destruir os serviços públicos, hospital público, escola pública. Nós vamos mudar o mundo. Pelo amor de Deus, gente. Olha lá. O que eu já mostrei aqui, ó. Mostrando aqui agora, eu não sou mais da maçonaria inglesa, agora eu sou da maçonaria francesa. Olha lá. O que faz uma prostituta de Salomão foi lá e pegou o cara, ó. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Eclesiastes 7, 26. E assim vai embora, irmão. Aqui, ó. E eles vão trabalhando. Esses caras todos satanistas, assassinos, né? Ó, tem mais aqui para mostrar. O Simão Bolívar, que eu mostrei aqui. Olha, Dom Pedro com a mão aqui dentro do casaco, né? O Dom Pedro aqui também, Dom Pedro II, ó. Tudo isso maçom, gente. Tudo isso maçom. O Rothschild, esse aqui que disse, deixe-me controlar o dinheiro de uma nação. Isso aqui eu já escrevi rápido aqui hoje, né? De uma nação. E já não me importa quem a governe. Aí, ó. O Banco Central, tudo deles. As nações estão todas dentro da mão deles. São os caras bonzinhos aí da mão oculta. Foi um banqueiro de origem alemã no Império Austríaco e fundador do ramo austríaco da proeminente família Mayer Amscher Rothschild. Aí, ó. Família dos Rothschilds, Illuminati. Pastor Illuminati com a mãozinha oculta. Gente, é isso que nós temos denunciado para desfazer as obras do diabo. Olha que mais deles aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Pierce, Andrew Johnson, James Garfield. Aqui, ó. Apenas exemplos de 3 presidentes dos Estados Unidos que pousaram com a sua mão oculta. Aí, ó. E esses todos, os maiores assassinos aqui, todos que nós já mostramos, Lenin, Trotsky, Karl Marx, todos assassinos, olha os milhões e milhões de mortes que eles já fizeram, tá? Tudo isso aí. E o Êxodo, isso aqui, acho que dá tempo, eu já passei de meia-noite, Êxodo 4, de 1 a 12. Eles que referem essa mão, e disse mais o Senhor, põe a tua mão no peito. Foi quando Moisés queria, falou, Deus, o Senhor me chamou para governar o povo de Israel. Mas eu não tenho capacidade, eu quero que o Senhor me mostre que eu tenho capacidade. Aí Deus falou, tá vendo? Joga essa serpente aí no chão. Aí pega na cauda dela. A serpente virou um cajado. Joga o cajado no chão. Jogou o cajado no chão, o cajado tornou-se uma serpente. Aí ele falou, põe a sua mão no peito. Ele não falou escondida dentro do peito. Ele falou, põe a sua mão no peito. Aí ele colocou a mão dele e ficou branca igual a neve, com a ferida, com lepra. Aí ele falou, solta a tua mão. Agora coloca a tua mão de novo no peito. A mão ficou curada. Deus estava mostrando que Deus tinha dado poder a Moisés de curar. Mas Deus não mandou se esconder a sua mão oculta. Não foi isso. E alguns religiosos já levantam isso, gente. Não tem nada a ver. Ele levou a sua mão enferma ao peito e assim ela ficou retirada. Então Deus mostrou, tá vendo, Moisés? Você está preparado, eu te dei poder. Pode voltar lá para o Egito para ajudar o meu povo. Ah, mas eu falo pouco, eu tenho minha língua pesada, eu não falo direito. Então vou mandar o seu irmão Gideão, o Arão, para te ajudar. Foi nesse contexto, mas não tem nada a ver. Olha aqui, os judeus ortodoxos lá queimando essa bandeira de Israel. Eles não aceitam esse Estado sionista. Então, o que eu quero convocar, irmão, o povo de Deus, que eu sei que Deus ouve vocês, eu vou colocar aqui, ó, para gente, sem ser, hoje é domingo, né, já passou, já estamos na segunda-feira, viramos à noite, nós, para quem se sentir no desejo de clamar a Deus por esse Brasil, fazermos domingo que vem um domingo de jejum. Nós vamos começar aqui como esse horário, termina o programa, no sábado, meia-noite, nós vamos ficar de jejum até o programa de domingo. Algumas pessoas fazem jejum de água,
e de alimento, mas tem às vezes pessoas que não conseguem, né? Isso não é um sacrifício de morte. Então, eu vou convidar os irmãos para quebrar esses altares de Baal. Nós já quebramos. Domingo 4 de abril de 2021. É um jejum e oração pelo Brasil. A noiva de Cristo em ação. Porque eu tenho certeza que Deus ouve essa igreja. Deus te ouve. Então vamos fazer com esse propósito pelo Brasil, para que o Espírito de Deus entre nessa capital de Brasília, entre naquele Senado, naquele Tribunal da Injustiça, nesses locais todos, com o poder de Deus, o Espírito Santo, para mudar e transformar essas vidas, que não tem jeito, irmão. Só o Espírito Santo para tocar na mente e no coração dessas pessoas, quebrantar esses corações, dar para eles um coração de pedra, tirar esse coração de pedra, dar um coração de carne, para ver se eles ficam sensibilizados com as coisas que estão acontecendo nesse Brasil, gente. Um desmano, um desgoverno, onde Satanás está reinando nesses três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que Deus tenha misericórdia. As pessoas morrendo nos hospitais, nós lutando para manter os hospitais, gastaram aquele dinheirão com os hospitais para o coronavírus. Cadê os hospitais? Gastaram, torraram o dinheiro, fizeram hospitais artificiais para atender meia dúzia de pessoas, pronto, desmontaram os hospitais. Só o estado de São Paulo recebeu 130 e poucos bilhões, irmão. Bilhões, muito dinheiro, irmão. Não são milhões, não. Bilhões. Então nós precisamos pedir a Deus para ter misericórdia dessa nação, gente. Deus para dar misericórdia a essa nação, para a gente tocar esses corações, para as pessoas terem aquele sentimento de amor. A palavra de Deus disse que nesses últimos tempos não existiria um justo sequer, e que o amor de muitos esfriaria, gente. Um país rico desse, é inconcebível que todo mundo vem aqui e rouba do Brasil. O brasileiro, o maçom, chega aqui e entrega todo o roubo. Fernando Henrique Cardoso entregou a Vale do Rio Doce para o maior traficante do mundo, Jorge Soro. E o que o Fernando Henrique fez pelo Brasil? No governo dele, ele não fez uma universidade. O Fernando Henrique Cardoso sabia que se diz professor, intelectual? Não fez uma universidade, fechou as universidades, baixou o salário dos professores e deu para o Brasil sexo, droga e rock and roll. São esses canalhas desses brasileiros, esses covardes, que fazem isso para destruir a nação, para matar as pessoas, que nem Mao Tse Tung matou 35 milhões de chineses. O Fernando Henrique, imagina quantos milhões que ele já matou com tráfico de droga, com doença, com fome, com miséria, com crime, com violência. Quantos que esse assassino desse Fernando Henrique Cardoso matou de brasileiros aqui? Nós temos para Deus, pedir para Deus entrar com providências contra isso. Providências urgentes nós precisamos. Então nós somos aquele povo de Deus, aquele povo humilde, que quebramos os altares de Baal e que Deus nos ouve. Então vou pedir para os irmãos estarem essa semana buscando a presença de Deus, orando, estudando a palavra. Nós estaremos aqui excepcionalmente todas as noites, que proibiram a gente de trabalhar, né? Mas como eu tenho urgência, amanhã estarei trabalhando. E nós vamos clamar ao Senhor, que nem foi Gideão. Deus tirou os covardes, o que mais tem nesse país, né? No sistema religioso, então, é 100%. Deus tirou os covardes, 22 mil pessoas do exército de Deus que eram covardes, Deus tirou e deixou Gideão com 300 pessoas, tão somente, menos de 1%. E falou, vou te dar uma corneta, e nós vamos estudar isso provavelmente amanhã. Recordar sobre Gideão. Tá? E Deus deu a vitória a Gideão. Mas primeiro, quebra os altares de Baal. Isso que nós mostramos nesse filme daqueles pastores, estão lá junto com Baal, cultuando com Baal, participando de toda a corrupção com Baal. Como é que Deus vai ouvi-los? Se você não clama ao Deus Yahvé. Então nós estaremos, em nome desse Yahvé, clamando pelo Brasil.
Eu sei que nós temos mais da metade do povo brasileiro, gente. Ajude a divulgar isso para nós estarmos orando por essa nação, para Deus entrar com as providências. Eu sei que Deus vai te ouvir, que Deus vai me ouvir. Nós estaremos, viu, Eliana Versosa? Somos Gideões, todos nós somos. E nós vamos estar diante de Deus. E Deus vai mudar essa nação. Só Ele que pode intervir lá. Nós não podemos entrar lá. Que Deus tenha misericórdia desse país maravilhoso, tão assaltado por Satanás, por essas pessoas daqui do Brasil, destruindo o serviço público. As pessoas me ligam dia e noite querendo uma internação no hospital, uma vaga, doente, morrendo. Uma vergonha, irmão. As pessoas não estão pedindo cocaína, não estão pedindo maconha, não. Eles estão pedindo, me dá uma vaga, minha mãe está morrendo, o outro está doente, preciso operar. Está na fila da vergonha chamada X-Reg. É uma fila que Satanás criou para as pessoas ficarem morrendo na fila esperando uma vaga no hospital. E segundo os relatos do próprio Lula, eu vou mostrar um vídeo dele aqui, ele falando, nós temos que mentir para as pessoas que nós vamos criar hospitais, nós vamos destruir os hospitais. Isso é a meta deles, a 5 metros dos Illuminati. Paganizar o cristianismo, destruir a família, aumentar os impostos para as pessoas ficarem escravas, não terem nada, destruir o serviço público, irmão. E manter a mente das pessoas ocupadas com coisas imbecis, novela, futebol, religião, carnaval, essas besteiras. Mas é destruir o serviço público, isso é o trabalho da maçonaria, gente. Está escrito em todos os livros deles, a 5 metros dos Illuminati. E eles estão fazendo isso. E a pessoa diz, não, o PT, os comunistas são ótimos, são bons. Então aí depois ficam nas filas aí pedindo, perturbando a gente, querendo uma vaga no hospital. Eu falei, eu não tenho hospital. A gente tenta fazer as pessoas morrendo com câncer, com tumor grave. Você não consegue operar as pessoas, irmão. Troço terrível. Isso é maçonaria, gente. Esse povo, eles roubaram os hospitais públicos, vão destruindo, só fica para atender as prostitutas deles lá e os boiolas deles. É uma máfia fundada por Giuseppe Mazzini em 1870, quando criaram os grupos terroristas. Nós temos que levantar contra isso, gente. Deus é amor e é a maior arma do mundo. E nós vamos continuar lutando com ela. Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te dê coragem, irmão. Se alinhe para perto do Senhor e que nós possamos viver agora uma vida muito mais feliz com esse Brasil, amando um ao outro. Pelo amor de Deus, só aparece gente para destruir essa nação, para roubar o Brasil. Nunca vi ninguém roubar dos Estados Unidos para o Brasil, nunca vi ninguém roubar da China para o Brasil, nunca vi ninguém roubar da Bolívia para o Brasil, ou da Venezuela para o Brasil, ou da Argentina para o Brasil, ou de Israel para o Brasil. Todo mundo só rouba do Brasil com a participação desses covardes, esses traidores, maçons daqui, roubando do Brasil para os outros países. Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.